Agora a gente vai te dar dicas para sua refeição no dia a dia, tá certo? Mas antes de dar a dica, a gente precisa entender quais são os nutrientes que não podem faltar de jeito nenhum na nossa alimentação. Quais seriam? Bom, seria, na verdade, o carboidrato, as proteínas, a gordura também, que ela é essencial, porque a gente produz hormônio através de gordura, mas sempre optar pelas gorduras boas, não é? Minerais e vitaminas são o que completam a nossa alimentação. Essas não podem faltar. Por isso, o cuidado, né, com essas dietas que muitas vezes são publicadas para tirar proteínas, ou dieta só de proteínas, ou dieta só de carboidratos, ou tira o carboidrato. Sim. Isso é um risco para a saúde, não é? É, porque sempre que a gente restringe algum tipo desses nutrientes, a gente fica deficiente. Então, o carboidrato, a gente vai estar sem o nosso estoque de glicogênio, de glicose, vai ter que fazer toda uma outra quebra, proteína também. E as vitaminas e os minerais também, que muitas vezes as pessoas focam mais no carboidrato e na proteína, mas os nutrientes, que são as vitaminas e os minerais, são essenciais para o nosso metabolismo também. Agora, quantas vezes você faz em média isso dentro do seu consultório e quantas pessoas te correspondem, hein? Pois é, a gente vai tentar mais uma vez para te dizer o seguinte, que a reeducação alimentar, né, também ajuda a perder peso, não é isso? Sim, com certeza. Para mim é a forma mais adequada de perder peso, porque na verdade uma dieta que a gente restringe um curto período, às vezes a pessoa chega no seu objetivo, mas depois ela acaba voltando e ganhando Por não até saber mais comer. peso. Exatamente. E aí vai voltar a comer tudo que comia antes. Vamos mostrar então para as pessoas que estão em casa, por exemplo, café da manhã. O que poderia ser o nosso café da manhã então? Na verdade tem que, geralmente, né? Ter uma porção de carboidrato, que o nosso pãozinho francês é o básico, né? Uma porção de proteína, que seria o leite, o iogurte, o queijo, ou até uma margarina light, para o café da manhã, e uma fruta também de opção, né? Ok. Depois a gente vai ter a colação, que vai ser esse lanchinho no meio da manhã. Geralmente eu coloco uma fruta, às vezes eu combino também uma fibra. Então pode ser uma fruta, uma aveia, algum tipo de grão, um biscoitinho integral também é uma boa opção. No caso do café da manhã, então, a pessoa pode comer o pão, o pão francês inteirinho, ela pode, na reeducação alimentar, comendo um pão e tomando um copo de iogurte? Pode? Então, aí depende da pessoa, né? Porque cada pessoa tem essa individualidade biológica que a gente fala. Então, no consultório a gente calcula a quantidade de proteína, de carboidrato, para ver quanto que a pessoa precisa comer. Ok, mas o pão francês seria então o carboidrato, é isso? Sim, exatamente, a porção de carboidrato de manhã. E pode ser substituído também pelo pão integral, Um seria? pão integral, eu também gosto de trabalhar com ele. Algum tipo de grão também. A recomendação são de 5 frutas por dia. Tá. Mas uma pessoa que não está habituada a comer frutas, eu coloco 3 frutas ao dia e peço para que essas 3 frutas sejam diferentes. Ok. Então ela vai variando a fruta ao longo do dia. E Então aí- não pode ser 3 bananas. Não. E a ideia também é comer de 3 em 3 horas, seria isso o ideal? Sim, até menos. Dependendo da pessoa, eu coloco de 2 horas e meia, no máximo 3 horas. No máximo 3 Sim. horas, tá. Então, o café da manhã, a pessoa toma às 7, lá para as 9 horas, ela vai fazer esse lanchinho, 9 e meia, mais ou sim, menos, vai sim. fazer esse lanche, ou uma fruta, ou um biscoito integral, ou... Sim, depende da atividade da pessoa. Geralmente eu coloco uma fruta e uma opção de carboidrato integral. Ok. Aí, então, a gente vai mostrar agora o almoço, né? O que poderia ser o almoço para uma refeição completa? Sim, então, aqui a gente tem um prato, arroz, feijão e uma proteína magra, tá? Mas aqui a gente tem, para ilustrar melhor, a gente pega um prato normal de refeição, divide ele ao meio e depois ao meio de novo, em 4. Então aqui seria metade Vou mostrar dele, aqui. seria o arroz e o feijão, Tá. aqui a salada, as verduras e a proteína. Fica bem ilustrativo assim, eu trabalho assim no consultório, para explicar melhor. Fica fácil Ok. para entender, né? É um prato que você vai pegar aí em casa, né? Vai dividir ele assim, olha, em 4. Em 4. Para você colocar a proteína, que é uma carne, né? Sim. Uma carne magra. A salada, Sim. não é? O arroz e o feijão.
Sim, aí tem as substituições do arroz e feijão também. Pode ser outro tipo de massa, E aí se colocar a massa, não arroz? Não arroz, né? A gente trabalha com substituição. Também. Batata, mandioca, um macarrão, alguma coisa assim. E no feijão pode ser também o grão de bico, a lentilha, a ervilha. Eu sempre peço para variar, para aproveitar também todas as vitaminas desses alimentos. E o pedacinho de carne sempre desse tamanho? Sim, a gente fala que é da palma da mão, né? O homem, geralmente, ele come precisa comer um pouco mais de proteína, então dá pra ver também a mão do homem geralmente é maior do que a da mulher. E a mulher um pedaço pequeno. E essa pessoa se alimentando aí dessa forma que você disse, separou aí o prato, ela vai ficar saciada, vai se alimentar, o ideal é isso daí? Sim, ela vai estar aproveitando todos os nutrientes que ela precisa para esse período do dia, né? Sempre lembrar de mastigar bem devagar, para fazer a digestão correta também. Ok, o almoço, depois vem o lanchinho da tarde, né? Tá. Então também é uma opção. Pode ser também um iogurte com a aveia ou um outro tipo de grão, a quinoa, a chia, né? Um suco, mas é preferencialmente melhor comer a fruta, né? Para mastigar bastante, aproveitar todas as fibras. O chá e o suco vale como uma refeição? Não, não necessariamente. Não necessariamente, assim, sempre tem que ter combinação de outra coisa, né? Tá. Só se for uma vitamina de leite, aveia e uma fruta, é mais completa. No lanchinho da tarde também pode entrar outra fruta diferente, sim, outra daquela fruta, que eu comi de manhã. Sim, outra fruta diferente. Ok, depois do lanchinho, já vai o jantar ou tem outra refeição ainda? Sim, normalmente já entra o jantar. Por isso que é bom a gente procurar um profissional, porque daí a gente vai saber a rotina da pessoa, se ela está em casa ou não está. Mas assim, de uma forma geral, para a gente conversar, seria assim, esse lanchinho da tarde e depois já uma opção de jantar. O ideal é sempre jantar ou lanche? O ideal é sempre jantar, porque ela vai estar se alimentando, vai fazer uma refeição completa, né? E assim, para ficar mais fácil no consultório, para a população em geral, eu sempre peço para comer, por exemplo, geralmente a pessoa não tem tempo de fazer uma outra refeição, elaborar um prato especial, então eu falo, você vai comer o que você comeu no jantar em menor quantidade, o que você comeu no almoço em menor quantidade, entendeu? Então sempre geralmente a pessoa come a sobra, né? Sobrou um pouco de comida, eu vou lá e como. Então, sempre esse prato que a gente ilustrou dessa vez, em menor quantidade, porque de noite a pessoa já vai estar num ritmo mais lento, não vai estar trabalhando, né? Geralmente. Por isso que é sempre bom a gente conversar para ver a rotina da pessoa. Então, eu vou comer, posso trocar a carne, enfim, sim, trocar pode trocar, carboidrato. Comer um ovo, comer um peixe, uma proteína mais leve. Em menor quantidade. Sim, em menor quantidade. Okay. Agora, já que a gente viu aqui a questão da alimentação, eu estou aqui curioso, querendo saber a questão do que a gente viu ali na reportagem, falando dos índices, né? O IMC, é isso? IMC é o mais básico que a gente usa. Vamos só terminar aqui a nossa comidinha do dia, que depois do jantar ainda tem mais uma comida, tem mais um lanche, tá, querido? Tá pensando? A pessoa não vai, não tem mais um lanche. Geralmente estou seguindo o que a diretora pediu, né, Edilson? Mas tem mais um lanche aí, não tem mais um Geralmente lanche? eu coloco uma ceia. Eu não ia suportar comer, menos que o almoço. A gente sempre conversa, vê o horário que a pessoa vai dormir, se ela vai fazer uma outra atividade. Às vezes a pessoa faz uma atividade física, então a gente tem que dar uma modificada. Mas de uma forma geral eu coloco uma ceia mais leve. Tá. Aí eu posso colocar um suco, um chá com biscoito, um mingau de aveia também eu gosto de usar. Uma coisa mais leve para ela dormir. Isso que horas mais ou menos? Antes de dormir, quanto tempo? 1h30 antes de dormir, mais ou menos. Para não... conseguir fazer um pouquinho da digestão, né? Antes de dormir. Para não dormir de barriga cheia, né? Isso é importante. Então vamos descobrir aí, né? A gente, para calcular se a gente está no peso ou fora, enfim, existe uma conta, né, que se faz, que é o IMC. IMC, não é o isso? Índice de Massa Corporal. Que a gente viu ali o Pedro, né, medindo, enfim. E o Rodrigo está aqui como voluntário. Sim, entrou na chuva para se molhar, né? Então eu tô aqui na chuva, vamos nos molhar. Cadê o pincel? Tá com você? Para a gente mostrar como que se faz, então. O Rodrigo está aqui, né, disposto. E aí, como é que faz? É peso, como que é o cálculo? Tá, deixa eu escrever aqui. Tá. Que eu posso escrever, né? O IMC é o peso dividido pela estatura ao quadrado. Ok. Né? É o índice mais básico que as pessoas fazem na internet, adoidado. Mas é bom lembrar que o IMC é usado para a população em geral. Para uma pessoa que pratica atividade física, ele já não é recomendado, porque vai dar uma alteração. A pessoa que tem bastante massa muscular, ela é bastante pesada. Então, se ela for fazer esse cálculo, pode dar
uma pessoa sobrepeso ou obesa, mas você vai ver a pessoa tem muita massa muscular. Ok, então vamos fazer. É peso, Sim. né? Dividido por estatura ao quadrado, quadrado. sim. O Se tiver Rodrigo, dúvida também na internet explica, né? o Rodrigo tem Tem 1,75 de altura. 1,75 O Rodrigo de altura. a gente já conversou um pouquinho antes e a gente já colheu. Vamos dar uma pesada, só para lembrar que a gente ele tá com roupa, né? Mas no consultório, deixa eu só zerar ela. No consultório a gente tira a roupa, né? Faz com calção, alguma coisa assim, sem calçado, sem nada. 90,9. O Rodrigo eu já calculei, ele tá um pouquinho acima do peso, deu um sobrepeso aí. Nada que uma reeducação não resolva. Os exercícios também, O exercício físico também, apropriado. Quanto seria o peso ideal? O ideal para você, deixa eu calcular, que eu não calculei. Você tem quanto de altura? 1,75. 78, mais ou menos. Nossa. Ia ficar um palitinho. Isso que a gente não falou, né? O total inteiro aí, enfim. Mas é isso, né? A gente aprendeu bem aí a reeducação alimentar. Sim, tá bem explicado. Não é difícil, né? Eu acho que é importante a família toda entrar junto, porque é difícil também só uma pessoa fazer em casa. A gente viu o exemplo do Eduardo, né? Muito legal, né? E também ter força de vontade para fazer, né, gente? Porque, como ela disse, né? É um corre-corre na vida, mas a gente precisa se adaptar. A gente esqueceu de falar da água, a água também é importante. Quantos litros seria o ideal para a pessoa beber por dia? Também tem o cálculo, né? Tem o cálculo, varia de pessoa para pessoa, né? Tem essa história de 2 litros de água. Geralmente, a gente, para ficar um parâmetro legal para a gente saber, na urina a gente pode fazer essa dosagem. Se a urina está muito escura, é porque eu estou bebendo pouca água. Então, ela tem que estar clarinha. Então, é uma boa dosagem. Eu mesmo, se eu urino e minha urina está muito escura, eu já entro em pânico, eu estou bebendo pouca água. E também a sede, quando a gente sente sede, já é um parâmetro de desidratação. Agora, eu ouvi também dizer que quando a gente está com fome, é bom a gente tomar água primeiro, porque às vezes a gente pode confundir fome com sede. Será que é verdade isso? Sim, é um pouquinho. Mas assim, eu geralmente peço para o paciente não tomar água ou qualquer tipo de líquido muito próximo da refeição, porque pode prejudicar um pouquinho a digestão. Isso é importante lembrar também. Ok, gente, olha, espero, né, ter ajudado aí você em casa, né, com relação a essa dica. Pelo menos, né, Rodrigo, a começar hoje, segunda-feira, né? O dia ideal a gente falar sobre isso. Chega de promessa, vamos cumprir, né?